candidata Lorene. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Taubaté tem 10 candidatos ao Paço Municipal às eleições de 15 de novembro. As regras das entrevistas. Somente 8 candidatos cujo partido político tem 5 representantes no Congresso Nacional serão entrevistados de acordo com as regras dessa sabatina e em respeito à Resolução 23.610 de 2019. Em razão da pandemia, o candidato tem a opção de realizar a entrevista remotamente, portanto, estamos sujeitos a interrupções em razão da internet. Caso isso aconteça, o tempo será pausado e retomado assim que a conexão for reestabelecida. A entrevista terá 20 minutos, sendo 2 minutos de considerações finais. A responsabilidade sobre a administração do tempo de resposta é inteiramente do candidato. Esclarecidas as regras, vamos à entrevista. A candidata de hoje é a senhorita Lorene, do Cidadania. Bom dia, candidata, agora contando o tempo. Candidata, antes das propostas, gostaríamos de saber como foi a sua atuação como vereadora de Taubaté e, claro, o que fez a senhorita deixar o Legislativo e visar o Executivo. Muito bom dia. Muito bom dia, obrigada pela oportunidade de falar com a população. Bom, como vereadora, nos últimos 4 anos, uma das minhas principais ações foram as legislações relacionadas à transparência. Transparência na lista de espera por médicos especialistas, transparência na lista de espera por creches. Isso contribuiu muito para que vários jeitinhos da cidade tivessem interrupção. Passar gente na frente porque conhece alguém, porque é amigo de um, de outro, da prefeitura. Isso, infelizmente, é uma cultura antiga da cidade de Taubaté, e com essas legislações de transparência a gente conseguiu avançar muito. Inclusive, eu ganhei na justiça, do prefeito, no STF, a declaração de constitucionalidade dessas leis que foram questionadas. Eu também promovi economias na Câmara Municipal, porque eu defendo que os políticos não precisam de alguns excessos, regalias, do meu ponto de vista, como motorista com carro oficial, celular, diárias de viagens. Eu defendo que o próprio subsídio seja suficiente para manter a nossa atividade parlamentar. E dessa forma eu economizei mais de R$300 mil ao longo dos 4 anos, não utilizando motorista, carro oficial, celular, enfim, na Câmara Municipal de Taubaté. Eu também estou ainda presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e nós fizemos grandes avanços no debate do orçamento público, dividindo as audiências públicas para que as pessoas tenham mais acesso a participar em períodos da manhã, da tarde, da noite, diferentes dias da semana, além de levar o orçamento para ser debatido junto das pessoas nos bairros. Esses foram os principais feitos importantes, avanços, além de vários outros, como ter criado o Parlamento Jovem, para incentivar o jovem a participar da política, e muito mais. Gabinete itinerante, em que eu andei em todos os bairros da cidade ao longo de 4 anos, porque uma vez por semana eu visitei os bairros, fiscalizei os equipamentos públicos. Isso tudo me levou a ser candidata a prefeita, porque apareci de forma espontânea nas pesquisas 1 ano antes da eleição, a população enxergando em mim uma liderança séria, comprometida, capaz de resolver os problemas da cidade. E porque a função do Legislativo é limitada a legislar e fiscalizar o Poder Executivo, eu avancei, então, a candidatura à Prefeitura de Taubaté. Candidato, o Brasil passa por um momento muito complicado no que se diz ao alto número de desempregados e desalentados. Quais propostas a senhora tem aí para a geração de emprego e renda na cidade? Bom, as nossas propostas para movimentar a economia, gerar emprego e renda são pautadas em 5. E elas são, primeiro, fazer o dinheiro da cidade ficar na cidade. De que forma? O orçamento público de Taubaté anual é de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais atualmente. Fazer esse dinheiro ficar na cidade é pensar soluções que colocam a resolução dos problemas
dentro de fornecedores, empresários, comerciantes da própria cidade. Por exemplo, criar o cartão cesta básica. E ao invés de eu fazer uma licitação para contratar fornecedor de cesta básica, que pode ser de qualquer lugar do Brasil, com o cartão cesta básica nós vamos habilitar o comércio local, mercados, quitandas, para que o cidadão que recebe o benefício da cesta básica possa consumir nos mercados da própria cidade. Nós vamos zerar a fila de espera por médicos especialistas, que hoje tem 23 mil pessoas em filas de espera por médicos da cidade de Taubaté. E eu uso a saúde pública, a minha família também usa. Minha mãe é uma dessas pessoas que esperou por 2 anos um médico reumatologista. Nós vamos zerar a fila de espera contratando vagas de clínicas particulares de médicos da própria cidade, que também aquece, movimenta a economia. Nós vamos fazer, então, em geral, o dinheiro da cidade ficar na cidade, pensando em soluções também de contratar o próprio morador do bairro desempregado para cuidar do bairro. Por exemplo, fazendo serviço de jardinagem, de educador ambiental, para que as pessoas façam a correta separação do lixo, para que a gente também tenha uma política inteligente de resíduos sólidos. E aí eu entro na segunda proposta. Nós queremos que o lixo gere emprego, renda e movimento a economia. Cidades inteligentes, cidades que funcionam, que pensam o futuro, sabem que os resíduos sólidos têm um potencial de gerar emprego, de movimentar a economia. Isso já está acontecendo hoje em Taubaté, com gente que recolhe, por exemplo, o resíduo do óleo de cozinha, e está ganhando muito dinheiro e gera cerca de 30 empregos diretos. Uma só empresa, pequena empresa, que recolhe o resíduo de óleo de cozinha. Então, tudo isso são tecnologias, são soluções que o mundo está mostrando para a gente que a gente tem que se atentar para ser uma cidade sustentável, inteligente e gerar emprego. Nós também vamos atrair a indústria da tecnologia para Taubaté, porque hoje a indústria em Taubaté é pautada na indústria automotiva, e nós precisamos diversificar isso, criando o parque tecnológico de uma vez por todas, verdadeiramente. E eu vou atrair a indústria de games, de esportes online. Hoje essa indústria movimenta mais dinheiro do que o cinema. E uma final de um jogo desses que eu não entendo muito, mas os jovens entendem, as crianças entendem, a final de um campeonato de Free Fire tem mais espectadores do que a final da Copa do Mundo de futebol. Esses são dados oficiais da indústria de games, de esportes online, de tecnologia. E tendo um time em Taubaté, a gente atrai esses investimentos em fibra ótica, em desenvolvedores de jogos e tecnologias nesse sentido. Nós vamos fazer isso. Também vamos aproveitar a tecnologia para a indústria agro, para que a zona rural também seja desenvolvida no sentido da tecnologia, de pensar soluções inteligentes para a agropecuária. E, por último, que também tem a ver com a zona rural, é o turismo e a economia criativa. Movimentação de pessoas, rotas de turismo de natureza, de turismo rural, é uma grande potência em Taubaté. E em 20 minutos de conversa, apresentando a nossa cidade, mostrando a verdade que eu tenho de trabalhar, eu consegui atrair a atenção de investidores para cuidar, por exemplo, das águas termais que nós temos em Taubaté. O antigo Onsen Termas virar um resort de águas termais. Existem investidores dispostos, eles só precisam de bons projetos e de pessoas que inspirem confiança para que eles invistam na cidade e ela possa gerar muito emprego e renda através do comércio e dos serviços com o turismo e a economia criativa. Perfeito, com 12 minutos e 30 segundos. Candidata, o tema do ano, a saúde. Como a senhorita avalia as participações do governador João Dória e do presidente Jair Bolsonaro no controle da pandemia? Eu entendo que, infelizmente, o uso politiqueiro, não uso político, da pandemia, da doença, acabou atrapalhando muitos municípios. Fica nítida, e eu sou uma pessoa municipalista que defende a autonomia dos municípios na maioria dos assuntos, ficou nítido que cada cidade poderia ter tratado de uma forma a gestão da pandemia, olhando para os seus próprios indicadores, olhando para suas próprias condições de saúde, números de leito, capacidade hospitalar, capacidade de gerenciar, né, a atenção em saúde de cada cidade e também o perfil de cada município, a longevidade, o número de idosos, o número de pessoas em situação de mais vulnerabilidade e risco. Tudo isso poderia ser
feito de forma mais autônoma pelos prefeitos e prefeitas da cidade. Então eu entendo que, infelizmente, tanto o governador quanto o presidente entraram em debates e em guerras politiqueiras com temas sobre usa ou não usa uma medicação, e quem tem que dizer isso é especialista, é médico, é pessoal que estuda, né? E também se abre ou se fecha a economia, e quem tem capacidade de fazer isso e avaliar são os próprios prefeitos. É isso que eu entendo. Perfeito. Taubaté tem mais de 7 mil casos e 150 mortes causadas pelo coronavírus. A senhorita acredita que a atual gestão aí da prefeitura fez um bom trabalho no combate à pandemia no município? Taubaté é uma cidade muito abençoada por Deus, que tem uma grande capacidade inercial das coisas funcionarem. Aqui as coisas acontecem, funcionam, e na grande maioria, graças às suas pessoas. Eu costumo dizer que o melhor de Taubaté é a nossa gente que faz. E o que eu sinto é que não houve uma boa gestão. A gente era uma boa capacidade hospitalar, a gente teve pessoas conscientes para tratar da segurança, de protocolos, né, na boa parte da cidade. E, infelizmente, a gente poderia ter tido uma retomada econômica mais inteligente, mais precoce, também prudente. Agora, por exemplo, a situação das escolas, ouvindo pessoas, ouvindo profissionais, ouvir mais as pessoas. Isso falta muito para o governo de Taubaté. Sempre faltou na gestão, que não escuta as pessoas, que não anda na rua e não sente os problemas na pele. Educação básica. Taubaté conseguiu bater a meta no 5º ano do ensino fundamental para o IDEB em 2019. Porém, o 9º ano não atingiu a meta. Sabendo que 2020 foi complicado para a educação, como a senhorita pretende fazer a retomada da educação em 2021? Esse é um grande desafio, não só de Taubaté, do mundo inteiro. E o que a gente entende é que precisa de planejamento. Eu tenho cobrado isso já, fui a primeira candidata e também, ainda na minha função como vereadora, a debater esse assunto, a discutir e tentar trazer o planejamento, o que é que a cidade pretende fazer, como, né? E nada foi feito até o momento, nenhum tipo de proposta, de planejamento. Eu entendo que a gente precisa ouvir, né? Ouvir especialistas, ouvir os familiares, escutar os profissionais da educação, todos eles envolvidos, inclusive as crianças, para que a gente possa entender que solução deverá ser dada. E o que eu percebo até o momento, de tudo que a gente vem acompanhando, é que vai ser necessário que a gente consiga fazer 2 em 1, né? De alguma forma, tratar com muito cuidado, inclusive com tratamento psicológico, acompanhamento psicológico das famílias e de todas as crianças, para que a gente possa recuperar essa grande dificuldade. Também quero ressaltar que saiu essa semana no jornal O Globo, no indicador nacional, que Taubaté é uma das 5 cidades do Brasil que menos investiu proporcionalmente em educação. Então, uma coisa é quando a gente se analisa aqui sozinho, olhando para o próprio umbigo, né? A infraestrutura é boa, mas falta apoio, incentivo, principalmente aos profissionais, valorização do professor e dos profissionais da educação. E quando a gente olha aqui, parece que está tudo muito legal, mas esse indicador nacional que saiu essa semana é muito relevante e a gente precisa de mais investimentos, principalmente em tecnologia, que a pandemia deixou isso claro. Em seu plano de governo, a senhora diz que pretende realizar aí a reforma da Previdência Municipal. Como seria essa reforma da Previdência Municipal? Olha, na verdade, a legislação federal nos obriga e tinha prazo, né? E o município de Taubaté não fez, e não cumpriu o prazo. Então, isso nada mais é do que cumprir uma obrigação legal, federal, e que a gente precisa fazer a sustentabilidade do Instituto de Previdência. Se a gente não garantir o aumento da alíquota, que é uma pena, que é ruim para o trabalhador, a gente sabe, mas é baseado num cálculo que é necessário, os 14%, para que a contribuição do servidor torne a sua aposentadoria viável. Hoje, no caso específico de Taubaté, não sei se vocês aí têm conhecimento, a gente tem um rombo na Previdência, porque a atual administração simplesmente não paga a parte patronal. E tem uma dívida que ela vem postergando, empurrando com a barriga, sem fazer cálculo atuarial. E hoje, neste dia de hoje, 3 de novembro,
está em risco a aposentadoria de mais de 9 mil servidores públicos no município de Taubaté, com um atestado dos próprios funcionários, servidores do Instituto de Previdência, de que a sustentabilidade seria de 5 anos. Hoje, 3 de novembro de 2020, a sustentabilidade da Previdência do município de Taubaté seria de 5 anos, dado oficial apresentado em audiência na Câmara pelos próprios servidores do Instituto de Previdência. Perfeito, com 5 minutos e 54 segundos. Segurança. A Prefeitura é responsável pela Guarda Civil Municipal e também pela atividade delegada da Polícia Militar. Como aí a sua gestão tratará exatamente com essas corporações? Olha, uma gestão inteligente em que a gente acredita estabelece boas parcerias, né? E a gente sabe que Polícia Militar e Polícia Civil são parceiros importantes. Aquilo que é bom, a gente mantém e melhora. Eu não tenho problema nenhum e não serei como esses prefeitos antigos que praticam uma política ruim, desgastada, que vai lá e cancela tudo o que foi feito pela gestão anterior. A atividade delegada é uma das coisas a se ressaltar, que a população gosta, que traz a sensação de segurança. E se é bom, a gente mantém e melhora. E dá para melhorar. Recentemente, inclusive há uma semana atrás, eu protocolei uma lei na Câmara, a pedido dos policiais militares, numa reunião com o meu vice, o Coronel Paulo Ribeiro, lá do Batalhão da Polícia, para que a gente mude uma nomenclatura do subsídio, da forma como eles são pagos, e isso vai garantir um complemento de cerca de R$600 no salário dos policiais que exercem essa atividade. E é claro que com parceria e inteligência, a gente tem um lema: mais inteligência, menos truculência. Aprendi isso com o Coronel Paulo Ribeiro, meu vice. A gente pretende tratar as pessoas com justiça, com qualidade, com protocolo, garantindo boas condições de trabalho, tanto para os guardas civis municipais quanto para os policiais da atividade delegada, mas a gente também vai cobrar um atendimento digno e adequado para toda a população. Atualmente, todas as cidades do Vale do Paraíba lidam com um impasse na mobilidade urbana, que é aliar uma passagem barata e justa para o usuário, a diminuição de renda repassada às empresas e também o alto custo de manutenção da frota. Se eleita, como lidará com esse impasse? A gente quer que a TCTAL hoje é um transporte complementar de Taubaté, vire uma empresa de fato, porque hoje ela é uma associação de pessoas. E vamos apoiar, a própria prefeitura vai tratar de apoiar a TCTAL para que ela se torne uma empresa concorrente em Taubaté. E eu vou implementar o sistema tronco alimentador, fazendo que nas vias principais da cidade, mais largas, extensas, e que ligam a cidade de leste a oeste, do Santa Teresa a Gurilândia, que a gente tenha faixas exclusivas ou semi-exclusivas em horários alternados, para que o ônibus seja um transporte mais rápido. As pessoas querem andar de ônibus, mas para isso ele precisa ser bom, ter qualidade. Cidades inteligentes motivam e favorecem o transporte coletivo. E aqui as pessoas não querem andar de ônibus porque ele é péssimo, é demorado, é ruim, não cumpre itinerário. Em várias outras cidades do Vale do Paraíba, apesar dos seus problemas, há mais de uma empresa, não há um monopólio nas principais cidades, as maiores, e eles têm a mínima dignidade de cumprir o horário e itinerário em que tem que passar no ponto. Aqui não cumprem porque não há fiscalização da prefeitura. A prefeitura não faz a parte dela para multar a empresa, para cobrar das exigências de que cumpra o seu papel. E nós faremos isso, incluindo o sistema tronco alimentador, tendo na TCTAL uma segunda empresa concorrente, e os ônibus grandes vão passar nas principais vias, enquanto os ônibus micro, os micro-ônibus menores do TCTAL vão alimentar principalmente os bairros da cidade. Perfeito, candidata, as suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade, quero pedir desculpa para vocês pela forma que eu acabei me atrasando numa agenda anterior, gostaria de estar aqui no escritório já bem tranquila para fazer. Agradeço a oportunidade de esclarecer, de apresentar nossas ideias para o povo de Taubaté. Eu quero lembrá-los de que eu sou taubatiana, eu vivo na cidade, eu ando nas ruas e eu serei uma prefeita que vocês vão encontrar nas ruas da cidade. Eu uso o SUS, vou continuar usando como prefeita o serviço para que eu mesma possa avaliar.
A gente vai fazer essa cidade funcionar de uma vez por todas, a construção civil e os procedimentos da cidade serem efetivos, funcionar quando você precisar de um documento, emitir uma certidão. Ser uma cidade inteligente, que respeita as pessoas e o tempo das pessoas. Uma cidade humana, que escuta. E eu acredito também que para uma cidade funcionar de verdade, ela precisa valorizar o servidor público. O serviço público funciona se o servidor público trabalhar em boas condições. Nós vamos cobrar um bom atendimento para toda a população, com respeito, educação, mas nós vamos garantir condições adequadas de trabalho para o servidor, que vai ter, inclusive, o reajuste salarial anual previsto em lei, porque é direito, de forma automática, sem que você tenha que se preocupar com isso, que é um direito. Tudo isso é muito possível de fazer, só precisa de gestão e de vontade de trabalhar. Eu sou lá do SECAP, cresci em bairro da cidade, estudei nas escolas públicas, me formei na USP, me preparei muito e quero que a população de Taubaté avalie o meu currículo. Avalie o meu currículo, a minha formação. Eu serei sua funcionária, vou trabalhar para o povo de Taubaté porque eu sei que é essa a condição de um prefeito, de um funcionário público. Servir as pessoas. Um mandato só porque eu sou contra a reeleição e eu quero trabalhar para vocês. Eu sou a Lorene, 23, e serei a primeira prefeita de Taubaté. Perfeito, a SP Rio Mais agradece a candidata à prefeitura de Taubaté, Lorene, do Cidadania, claro, pela disponibilidade de nos conceder essa entrevista e também deseja uma ótima sorte durante a campanha.